Olá, prezado aluno. Continuando aqui nossa segunda aula de metodologia do trabalho acadêmico ou metodologia científica. Eu sou a professora Sandra Ribeiro. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, hoje falando a respeito da redação, ok? É um tema importante, apesar de bastante conhecido, né? Você já teve contato com os elementos básicos de uma redação. Aí, durante sua jornada escolar, jornada acadêmica, em algum momento da sua história, você já teve que fazer uma redação. E aqui no Instituto Teológico Quadrangular não será diferente, com certeza. Então, nós vamos, na verdade, relembrar alguns elementos importantes a respeito de como elaborar uma boa redação. Ok? Então, vamos lá, vamos juntos. Vamos abordar algumas questões. Esse vai ser um vídeo bastante conciso, né? Depois esse material poderá ser solicitado, caso você deseje ter, ali para a professora Eliane, que estará imprimindo ou enviando para vocês, ok? Vamos lá então. Então, os elementos básicos de uma redação que nós vimos lá no ensino médio, no nosso ensino fundamental, né? Que há vários tipos de textos que podem ser solicitados numa redação, né? O mais comum é justamente o texto dissertativo argumentativo. E esse texto dissertativo argumentativo, ele se organiza na medida em que ele defende um ponto de vista, que é chamado de tese, sobre um determinado tema. Mas outros tipos de textos podem ser também solicitados numa redação, como, por exemplo, uma narração, né, uma descrição, mas o mais comum normalmente é o texto dissertativo argumentativo, onde você vai defender um ponto de vista. Esse tipo de texto argumentativo ele é solicitado por vezes no Enem, para quem já fez o Enem, e é solicitado também no exame para obreiros, quem vai a obreiro, a aspirante, a ministro, precisa desenvolver uma boa redação, certo? E é um dos elementos que mais reprova, infelizmente, o pessoal aí, tá ok? Então é importante que você conheça a estrutura para a elaboração de uma redação e treine, sobretudo, treinamento. Escrever é treinamento, tá bom? Então, o texto dissertativo argumentativo, ele é fundamentado com argumentos para influenciar a opinião de um leitor ou de um ouvinte, com o intuito de convencê-lo de que a ideia defendida é correta ou é certa. Para tanto, mobiliza informações e fatos e opiniões, e daí uma natureza dupla, que é argumentativo, porque defende uma ideia, uma tese, e tem uma opinião, então ele é dissertativo, porque são utilizadas explicações justamente para justificar a sua opinião. O que é dissertar? É expor um assunto, é defender princípios, analisar objetivamente um assunto através de uma sequência lógica de ideias, apresentar a sua opinião sobre um determinado assunto e apresentar opiniões que podem ser positivas ou negativas, provando que as suas opiniões, são, são reais, né, são verdadeiras, citando fatos, razões e justificativas. Em resumo, dissertar é defender um ponto de vista sobre um determinado tema. E aí vem a grande questão, né? Uma das dicas, justamente, para que você possa elaborar uma boa redação é ler, né? Não há outro grande mistério, né, para se escrever bem. Um bom leitor também normalmente é um bom escritor, a não ser que ele tenha alguma dificuldade ali na aprendizagem, mas normalmente quem gosta de ler também acaba escrevendo muito bem, porque é uma pessoa que acaba ampliando a leitura, ela amplia o seu vocabulário, ela amplia os seus conhecimentos sobre o mundo, não é? Então a leitura ela é fundamental. O cristão, ele precisa ter
a Bíblia numa mão e o jornal do dia, antigamente o jornal, mas hoje as notícias, conhecer o que está acontecendo à sua volta, né? Então, a leitura da Bíblia, sim, é fundamental, mas a leitura de outros materiais também. Então, você precisa ser uma pessoa que lê, ok? Em seguida, né, você precisa aprender a estruturar uma redação. E para estruturar uma redação, vale a velha máxima que você aprendeu na sua escola, lá no ensino médio, no ensino fundamental. Título, introdução, desenvolvimento e conclusão. São os elementos básicos de uma boa redação. Título, introdução, desenvolvimento e conclusão. Aí valem algumas dicas. Primeira, numa redação, não utilizamos verbos pessoais. O que isso significa? Eu não posso utilizar o eu ou nós numa redação, né? Ela precisa ser um verbo impessoal. Percebeu-se, notou-se, nota-se, conclui-se. São verbos impessoais. Não utilizar o que chamamos de gerúndios ou gerundismo. Estar percebendo, estar concluindo, vou estar concluindo. Isso se chama gerundismo. É um vício de linguagem e ele não pode aparecer numa redação, ok? E o texto precisa ter coerência. O que isso significa? Que se você está tratando a respeito, por exemplo, do nascimento de Cristo, você não pode terminar falando de Moisés. Você está falando de Jesus Cristo, né? Da importância de Jesus Cristo, por exemplo, do nascimento dele. Tem que ter coerência, ou seja, basicamente é não fugir do tema. Você começa falando sobre um tema e desenvolve esse tema até o final da sua redação. Não pode sair, fugir do tema, ok? Qualidade de texto, né? Letras grandes ou pequenas, né? Acabam enganando a si mesmo, a nós mesmos, né? O ideal você não precisa ter uma letra bonita, você tem que ter uma letra legível, não é? Não faz mal. Ah, mas a minha letra é feia, professora. Não tem problema. O que é importante é que a sua letra seja legível, que a pessoa que pegue a sua redação, o seu texto, consiga ler o que você escreveu, ok? E a pessoa também vai observar se esse texto está bem estruturado, ou seja, com os elementos como nós colocamos. Se possui o título, se possui uma introdução, desenvolvimento e também a conclusão, né? Você tem que ler a proposta da redação, o tema, com muita atenção, né? E a máxima também vale, seja simples, né? Use palavras que você conheça, não tente inventar modismos, não tente inventar coisas. O ideal é que você use as palavras que você conheça e evite gírias e o crentez. O que é um crentez? É o vício de linguagem próprio de nós cristãos, não é? Que por vezes acabamos inventando algumas palavras que não são do português culto, ok? Então, não utilizamos gírias nem o crentez. Primeira coisa a se fazer antes de escrever é fazer um planejamento desse texto, né? Como que eu faço um planejamento do texto? Normalmente, quando você vai escrever uma redação, você faz primeiro um rascunho, né? Nesse rascunho, você já pensou sobre o tema, você vai fazer duas colunas, vai dividir a, 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 esse rascunho, ou um pedaço ali, um cantinho ali do seu rascunho e fazer o quê? Você vai escrever os argumentos positivos a favor da questão e os argumentos negativos, ou seja, que são contra a questão que você vai abordar. Um exemplo aqui, né, é a importância da teologia nos dias atuais. Quais argumentos que poderíamos colocar com relação a essa questão? Então, aqui, os argumentos positivos, né, foram listados
E aqui do outro lado da coluna, os argumentos negativos, né? Claro que poderiam ser encontrados mais. Alguns temas, por exemplo, você não vai encontrar nada de negativo, só coisas positivas. Tudo bem, sem problemas. Outros temas você pode encontrar só argumentos negativos, só coisas negativas e não encontrar nada positivo. Também tudo bem, não tem problema. Mas sempre faça, utilize, é uma técnica para te ajudar a pensar, né, a sua redação. Então, faça esse planejamento da redação. Depois que você fez esse quadro, essa tabelinha no cantinho ali do seu rascunho, então aí só você vai começar a escrever a redação, não é? Então, aí você vai para a sua introdução. A introdução não precisa ser algo longo. O nome já diz, eu vou introduzir o assunto, eu vou dar uma ideia do que eu vou tratar a respeito. Então, você pode iniciar uma introdução através de uma afirmação, através de uma pergunta, né, que é bastante simples, e essa pergunta você vai discorrer ali, tentar responder no seu texto. Você pode fazer uma retrospectiva histórica falando sobre alguns dados que aconteceram no passado sobre esse tema. Você pode recorrer a dados estatísticos, se você lembrar, se você tiver acesso, lembrar desses dados. Não invente dados, ok? Se você recorrer a esse último caso aqui, não invente dados. O ideal, então, é que esse parágrafo da redação, apenas um parágrafo para a introdução, de 3 a 5 linhas, né? Aqui tem um exemplo, né, muito simples, olha só, um parágrafo aqui de uma introdução de uma redação. Olha só, muitos afirmam que o estudo teológico não é importante. Será que isso é verdade? Olha a pergunta. Sabes que nem todas as teologias são cristãs. Entretanto, um fraco conhecimento teológico pode causar enfraquecimento de um cristão e até mesmo de uma igreja. E aí, através dessa introdução, é que o texto vai ser construído, ok? Então, introdução, 3 a 5 linhas, um parágrafo, pode ser uma afirmação, algo que você afirme e você vai provar aquilo ali, pode ser uma pergunta, pode ser uma retrospectiva histórica, um dado estatístico, né, que vai trazer argumentos aí para o seu texto. A seguir, o desenvolvimento. Desenvolvimento, olha só, olha que dica legal. O desenvolvimento, você não colocou aqui em cima duas colunas, a positiva, argumentos positivos e argumentos negativos? Então, os argumentos positivos, você vai citá-los, vai construir um parágrafo, o parágrafo 2, você aproximadamente 5 linhas, onde você vai utilizar aqueles argumentos positivos que você colocou lá na sua tabela e vai construir aqui um texto com aqueles argumentos, citando, se conseguir citar todos, né, se for necessário, cite um a um, vai conversando ali com o texto, escrevendo, olha, tem a questão, por exemplo, por que que a teologia é importante? Porque ela compreende, aquela pessoa que estuda teologia, ela tem como compreender melhor as escrituras, ela compreende melhor o mundo que a cerca, as pessoas, ela tem uma melhor compreensão dos princípios e verdades do amor, da fé, da verdade. Então, você vai utilizar esses argumentos positivos para a construção do seu primeiro parágrafo aqui do desenvolvimento. O próximo parágrafo, assim como você construiu os argumentos com os argumentos positivos, agora no próximo parágrafo você vai fazer a mesma coisa, só que utilizando os argumentos agora negativos, não é? Então você vai escrever lá. Entretanto, percebe-se que a teologia pode causar alguns problemas se não for bem utilizada. Que problemas são esses? Pode ser que a pessoa que estuda teologia utilize ela somente através da racionalidade, do racionalismo, não buscando o elemento fé, não buscando contato com o Deus maravilhoso que nós temos, mas que utilize apenas para compreender através da razão. Então, isso é um problema, né? Pode gerar pessoas legalistas? Sim, quando o estudo é desvinculado do amor e da graça e perdão de Deus. E aí você vai citar os outros fatores negativos no seu
parágrafo. Então, nós construímos aqui no desenvolvimento um parágrafo com argumentos positivos e um parágrafo com argumentos negativos, ok? Como citei, às vezes você vai ter o parágrafo só de argumentos positivos, ou você, de repente, pode ter apenas o parágrafo de argumentos negativos, né? Isso é comum acontecer, pode acontecer dependendo do tema que você tiver. Não tem problema, tá ok? Desde que você faça isso com certeza naquilo que você está escrevendo, tá? Mas normalmente você acaba tendo argumentos positivos e argumentos negativos. Então aqui eu já tive o parágrafo da introdução, e agora eu tenho um parágrafo de argumentos positivos, um parágrafo de argumentos negativos. Agora eu caminho para a minha conclusão. Se eu escrevi tudo isso até agora, eu tenho que concluir algo, eu tenho que ter um fechamento desta minha tese, dessa minha defesa, o que eu estou falando. Então, no último parágrafo, né, você vai fazer a conclusão. Então, você começa lá por conclui-se que, desta forma, assim pode-se concluir, né? E faz ali justamente a sua defesa que você está, no caso, defendendo ou não a teologia com aquilo que você concorda. Você pode citar uma frase, uma expressão célebre, de repente, de um autor, de um teólogo, né, para reforçar aquilo que você está argumentando. Então, a conclusão, o nome já diz, você vai fazer o fechamento de tudo que você escreveu aqui em cima, tá bom? No máximo 5 linhas. Gente, essa estrutura é uma estrutura simples e básica para uma redação, né? Uma redação normalmente de 20 a 30 linhas, dificilmente alguém pede mais do que isso, em torno de 20 a 30 linhas. Em torno de 4 parágrafos, 3 ou 4 parágrafos são suficientes, né, para sintetizar as suas ideias. E o principal, você fazendo essa estrutura, você não vai fugir do tema, o que é extremamente importante, né? Antes de passar o seu texto a limpo, verifique se as seguintes questões foram feitas. O seu texto tem 3 ou 4 parágrafos? Ok, tem. Cada parágrafo tem, no mínimo, 2 períodos, ou seja, 2 frases, né? Lembre-se, é importante você conhecer pontuação, importante você conhecer os elementos básicos da língua portuguesa, né? Vírgula, ponto e vírgula, ponto final, ok? Então, cada parágrafo tem que ter no mínimo 2 frases. Como que eu defino cada frase? Cada argumento que você escreveu aqui em cima pode se transformar numa frase, né? Positiva ou negativa, tá? Então, pelo menos 2 frases. Isso significa que pelo menos 2 vezes você vai ter que colocar ponto final, né, em cada parágrafo. Tem que ter introdução, tem que ter conclusão, né, em torno de 5 linhas. Os parágrafos do desenvolvimento devem ser maiores, em média, ali dependendo do texto que você está escrevendo, eles podem e devem ser um pouquinho maiores que a introdução e a conclusão. Isso aqui é algo que a gente precisa tomar cuidado, que é o quê? Repetição de palavras, né? É você repetir daí, 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 né. Esse é um vício de linguagem. Da mesma forma, na escrita, nós podemos cometer vícios. Pois, daí, né? Então, são vícios. Então, evita essa repetição de palavras. Como que eu posso evitar isso? Depois que você escreveu tudo, leia novamente o seu texto e tente trocar essas palavras que estão muito repetidas por sinônimos, né? Tente lembrar de palavras parecidas que tenham o mesmo significado. Releia o texto, né? Cuidado novamente com a primeira pessoa, o eu. Não use eu, né? Nem nós. Sempre verbos impessoais. E depois de observar todas estas questões aí, passe o texto a limpo de forma pausada, com paciência, observando a estrutura, deixando o espacinho do parágrafo, colocando o título, tudo certinho, tá bom? As ideias básicas da elaboração de uma redação
são essas, ok, queridos? Eh, por hoje é só, ok? Desejo tudo de bom para você e bons estudos. E até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.